Uma sociedade é regida por leis, sejam elas estaduais ou federais. Mas você sabe como as leis são feitas? Sabe qual caminho ela percorre até ser promulgada e começar a dirigir a sua vida? É o que você vai saber agora. Antes de chegar ao conhecimento do público e ser aplicada, uma lei passa por um longo caminho. E é esse caminho que vamos seguir hoje para saber todo o processo da criação de uma lei. O primeiro passo na criação de um projeto de lei é a sua elaboração. A ideia de um projeto não é um compromisso somente de parlamentares. E como um projeto de lei pode ser apresentado? O projeto ele é apresentado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que é protocolado lá, e em seguida é elaborado um despacho para o senhor presidente, onde são indicadas as comissões para as quais ele deverá tramitar. Obrigatoriamente ele passa na Comissão de Constituição e Justiça, todos os projetos passam, e nas comissões temáticas, de acordo com a matéria do projeto. Por exemplo, um projeto voltado para a agricultura, ele necessariamente passará na Comissão de Agricultura, de Educação, ele vai para a Comissão de Educação e por aí vai. Nesse período, após publicado, é aberta a pauta, onde o projeto permanecerá por 10 dias úteis para apresentação de emendas pelos parlamentares. Qualquer projeto, eles têm direito de apresentar suas emendas. Feito isso, então é designado pelo presidente da comissão um deputado para relatar a matéria, quer dizer, elaborar um parecer, onde ele, resumidamente, expõe quais são os aspectos principais do projeto, as questões legais, as questões de mérito. Lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça, ela não fala sobre mérito, ela só fala sobre se o projeto é legal e constitucional. Mas as demais comissões, elas entram no mérito, discutem o projeto que é discutido e votado no âmbito das comissões, podendo o parecer ser aprovado ou rejeitado. Após ser protocolado, o projeto de lei segue para a Secretaria-Geral da Mesa, onde terá sua primeira análise. Uma vez aprovado nas comissões, ele passa a integrar a ordem do dia, vai para o plenário para discussão e votação pelos parlamentares como um todo. Nesse processo, nós temos há o processo de discussão e há o processo de votação, que pode ser feito de várias formas, né? O projeto pode ser aprovado por maioria simples, que é a regra dos projetos de lei ordinária, onde você tem, obrigatoriamente, pelo menos metade mais um dos deputados em plenário, no caso 32, e ele é aprovado se obtiver maioria dos votantes. Em seguida, o projeto de lei segue para a Secretaria-Geral de Comissões. São nas comissões técnicas que se verificam os primeiros debates sobre os projetos de lei. No caso do projeto de lei complementar, ele necessita, para ser aprovado, da maioria absoluta dos deputados, ou seja, ele terá que ter 32 votos sim. Já a emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, ela precisa de 3/5 dos votos, ou seja, no caso, 38 votos favoráveis para que seja aprovado. As discussões podem ir também para o plenário. E se o projeto for rejeitado nas comissões? Aí tem duas situações. Se for na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para o plenário. É a chamada preliminar de constitucionalidade, onde se o plenário decidir contrariamente à Comissão de Justiça, ele volta à tramitação nas demais comissões. Se o plenário mantiver a decisão da Comissão de Justiça, ele vai arquivado. E ele também pode ser rejeitado nas comissões de mérito. Mas se ele for rejeitado em todas as comissões de mérito, ele também será arquivado, a menos que haja um requerimento de pelo menos 21 deputados para que ele seja submetido ao plenário. Com todas as alterações e discussões feitas, o projeto de lei segue novamente para a presidência da Assembleia, dessa vez com o objetivo de ser encaminhado para o governador do estado. Uma vez aprovado, o projeto é encaminhado para a sanção do governador. O governador pode sancioná-lo e envia para a publicação no Diário Oficial, pode também vetá-lo, ou no todo, ou parcialmente, ou seja, ele veta o projeto integralmente, ou então veta apenas alguns dispositivos, um artigo, um inciso, um parágrafo. Havendo veto, esse veto retorna para a Assembleia, para ser apreciado pela Assembleia, e para que ele seja derrubado, será necessária maioria absoluta, 32 votos
favoráveis à derrubada do veto. Se o veto for mantido, o projeto é promulgado. Se o veto for derrubado, ele volta para o governador, que é obrigado, então, a promulgá-lo em 48 horas. Se ele não fizer, o presidente da Assembleia deverá promulgar a lei. O processo da criação de uma lei tem importância tanto para o cidadão quanto para os parlamentares, como explica o Superintendente de Assuntos Parlamentares, Isaac Cunha. Qual a importância de se conhecer o processo da criação de uma lei? Olha, é fundamental dizer, e é importante ressaltar, que há um critério que deve ser adotado para a elaboração dessa lei. Aqui, por exemplo, na casa, existem cursos de legislação, né, que são feitos periodicamente, principalmente no início de uma legislatura, direcionados inclusive aos assessores parlamentares, inclusive não só para os assessores, é facultado ao parlamentar também participar desses cursos, para que ele possa aprender como se oficializa de fato a elaboração de um projeto de lei ou de uma proposição, digamos assim. Então, como a Casa ministra esses cursos, é necessário que particularmente participe deles, como eu disse há pouco, os assessores parlamentares e, por que não, o próprio parlamentar. Essa lei, esse modelo que é elaborado pela Casa, vai facilitar e qualificar melhor a elaboração de qualquer proposição feita pelo legislador. Qualquer proposta de lei, qualquer moção, qualquer ofício. Então, é importante ele estar sabendo a forma correta da elaboração desse projeto, porque há um padrão para ser feito um projeto. Então, esse projeto elaborado de forma correta evita o transtorno de ser, inclusive, recusado para que seja feita a elaboração de forma correta. Então, se existe um padrão, um mecanismo legal para instituir um projeto, é importante que se faça, que o parlamentar também tome conhecimento de como elaborar essa proposição. Chegamos ao final de nossa edição de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se você quer sugerir uma matéria para vê-la aqui ou se quiser rever nossas reportagens, acesse nosso site horadaboanoticia.com.br. Domingo que vem te espero aqui às 11 da manhã com um programa cheinho de boa notícia para você. Até lá!